Muito bem, meus irmãos. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Acho que não, né? E todos são da casa, amém? Interessante que outro dia eu estava sentado aí ouvindo a palavra e eu fiquei assim, meio que conversando, vamos dizer assim, com o Espírito Santo, tentando entender o grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos ter encontrado, irmãos, um lugar onde a palavra do Senhor, ela tem uma legitimidade muito grande. Ela é de uma profundidade tão imensa que ela confronta todas aquelas regras religiosas que nós muitas das vezes crescemos nela. E eu fiquei pensando, Deus, como é maravilhoso estar aqui neste lugar. Como é grandioso a gente poder ter esta oportunidade. Se eu estivesse servindo a Deus em outro lugar, continuaria servindo da mesma forma, mas eu fiquei, Deus, como foi precioso o carinho e a atenção que o Senhor tem para conosco, para com todos nós, de ter nos trazido para esse ambiente. Eu falei, Deus, como é possível isso? Até fiquei lembrando daquele louvor do Lázaro, né, que diz assim: porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Porque Deus, eu falando assim com o Espírito Santo, falei assim, que coisa tremenda o que Deus faz, né? E é interessante que, então, o Espírito me fez lembrar, falando no meu coração, das palavras de Jesus, diz assim, ó, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. E é interessante porque quando eu ouvi isso no meu coração, quando eu ouvi essa voz suave falando comigo, né, eu fiquei pensando na escolha que Jesus fez. Quando diz assim, eu escolhi vocês, houve um preço a ser pago por isso. Não foi simplesmente eu vou escolher, não. Foi uma escolha da qual ele precisou pagar um preço muito alto por essa escolha. Foi o preço de cruz. Então todos nós que estamos aqui, todos aqueles que têm e tiveram o privilégio de ter um encontro verdadeiro com Cristo, foram abrangidos por este amor, conectados a Cristo por um preço muito alto. E interessante que eu fiquei pensando, né, sobre as escolhas que nós fazemos. E o Espírito Santo falou algo muito profundo no meu coração naquele culto. E uma frase que ficou assim, que o Espírito falou bem forte, que diz assim, que as nossas escolhas definem o nosso caminho ou o nosso destino. E eu passei a meditar nisso. Eu falei, Deus, como é impressionante a nossa condição diante da vida e diante das escolhas que nós temos. Eu queria, por gentileza, que colocasse aqui para mim Provérbios 4, 25 e 27. Eu quero começar essa minha reflexão juntamente com a igreja sobre esse tema, escolha. Diz assim, olha sempre para frente,
Mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde anda, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. E não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Então o autor aqui ele está chamando a nossa atenção para que nós entendamos e compreendamos a grandeza ou a grande responsabilidade das escolhas que nós fazemos, das escolhas que nós optamos por elas. Então, toda a nossa escolha, todas elas, devem ser bem analisadas. Quando nós não fazemos as melhores escolhas, isso acontece na nossa vida. Isso é natural. Sei que tem certeza que você vai estar com a sua mente viajando nisso agora. Quantas vezes nós fizemos escolhas que não foram as melhores escolhas da nossa vida? Quantas vezes nós erramos? E é por isso que o autor diz assim: olha, pense bem antes de fazer escolha, analise bem, porque as aparências elas podem nos enganar. Gênesis 13, do 8 ao 11. Gênesis 13, do 8 ao 11. É a história de Abrão, né? Ainda não era Abrão e Ló, o seu sobrinho. Assim, então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, eu irei para a direita. Se tomares a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar, e era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Veja bem que Ló, quando ele olha para a terra, parecia como o jardim do Senhor. Parecia que, não, é esse lugar aqui, cara. É isso mesmo, essa melhor. Pô, não podia ser melhor que isso. Abrão me dando a oportunidade de escolher, então eu vou. É isso aqui que eu quero. Ele escolheu pela aparência. Por que Abraão, sendo patriarca, sendo a pessoa responsável, ele abriu mão da escolha? Por que ele fez isso? Porque a confiança dele não estava nas escolhas que ele fazia, mas a confiança dele estava no Deus que ele servia. Ele tinha plena certeza de que Deus prepararia o melhor para ele. E foi isso que aconteceu. E é interessante que há uma frase que eu vi, engraçado, eu estava meditando sobre isso, eu vi essa frase vindo até antes de pouco de vir para o culto, que diz que as escolhas erradas que nós fazemos é como pegar um voo errado. Você até vai voar, mas o destino não é aquele que você planejou. Então, é muito importante, irmãos, que nós compreendamos e entendamos o valor das nossas escolhas. Porque desde o momento em que nós acordamos, nós estamos fazendo escolha. Não é assim? Você acorda, né? Põe o celular para despertar. Aí desperta naquele horário. Aí você tem uma escolha a fazer. Se eu vou levantar ou eu vou ficar mais 10 minutinhos na cama. Ainda mais agora que vai começar essa época mais fria, né? O problema é que às vezes esse 10 minutinhos vira 20. Você dá aquela piscada no olho assim,
E já foi, aí o seu dia vira uma correria, você tem que levantar correndo, as coisas vão ter que ser feitas na base da correria. Se você tivesse levantado no horário, o que não era a melhor escolha, vamos dizer assim, né? Não era a escolha mais conveniente, mas se você tivesse se esforçado e levantado no horário, você podia levantar, tomar o seu café tranquilo, né? Ou escolher a roupa que você vai, porque a nossa vida é assim, cheia de escolha. Qual roupa que eu vou, qual sapato que eu vou, né? Para o serviço e tal, como que eu vou. Então você poderia fazer isso com mais tranquilidade, mas a escolha por conveniência, ela traz resultados negativos. Então aqueles 10 minutinhos que você faz aquela escolha, né? Vou dar uma segurada aqui. Ela pode trazer um transtorno para você. O seu dia pode virar uma correria tremenda, né? E é interessante que quando eu estava meditando sobre esse tema escolha, o Espírito falou bem forte no meu coração que a única pessoa que pode atrapalhar o seu dia é você mesmo, dependendo das escolhas que você fizer. Tem até uma vez eu vi uma mensagem de um pastor que diz assim que a melhor coisa que nós poderíamos fazer, que quando nós acordamos, você vai lá escovar os seus dentes, fazer a sua higiene, é você olhar para o espelho e falar assim, ó, você está querendo acabar com o meu dia, mas eu não vou permitir não. Eu vou pensar bem no que vou refletir bem sobre as escolhas que eu vou fazer nesse dia. Então, não podemos deixar o eu dirigir a nossa vida. Toda a nossa vida, toda a nossa escolha, ela tem que estar conectada a Cristo. Tudo isso tem que estar conectado a Ele. As escolhas que nós hoje, você para vir ao culto, você foi lá, escolheu sua roupa, escolheu, né? Fez a sua escolha. Então tudo isso que você faz, todas essas escolhas, elas trazem, refletem na sua vida. Elas vão trazer algo que vai impactar na sua vida. Muitos escolheram não vir no culto hoje. Eu sei que tem muitos que há exceções, né? As pessoas às vezes não vieram por algum motivo óbvio, né? Ou algum motivo que realmente plausível. Mas muitos falam, hoje eu não vou não, tô chovendo, entendeu? Não sei nem quem que vai ministrar hoje, não é assim? Vou nada. Fez uma escolha. Mas você optou por estar aqui. Você fez uma escolha. Você, eu não vou lá para ver A ou B ministrar. Eu vou lá porque a minha escolha é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha escolha é ir lá e prestar o meu culto, o meu sacrifício, a minha adoração ao Deus que eu amo, ao qual eu tenho um compromisso com Ele. Então a sua escolha, você que está aqui nessa noite, foi uma das melhores escolhas que você fez no seu dia. Tem uma ilustração que diz que escolher fazer algo para Deus é a mesma coisa quando você vai fazer uma festa de aniversário. Os pais sofrem, né? Porque chega na hora de dar o primeiro pedaço do bolo, para quem que a criança vai dar? Para o pai ou para a mãe? Hoje estão inventando até o segundo pedaço aí, né? Ou pegar 2 pedaços e dar de uma vez só para não dar confusão, né? Porque queira ou não, parece uma coisa à toa, mas a pessoa que recebe o primeiro pedaço, ela se sente honrada na festa, não é assim? Às vezes você faz o aniversário e você pega o primeiro pedaço, se você não der para a esposa, não adianta depois você dar o bolo inteiro, não adianta. Você arrumou para a sua cabeça. Você arrumou para a cabeça. Então, entendeu? Você vê que até honrar, né, um pai ou uma mãe que está na festa, né, ou alguém, mas não vai ter jeito, cara. Se eu não, entendeu? Não adianta, depois não adianta dar o bolo inteiro, que não é a mesma coisa. Então com Deus também é dessa forma. O primeiro pedaço é sempre para honrar ao Senhor. Então a melhor parte do seu dia é aquela parte em que você honra a Deus com a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso.
Muito bem. E é interessante que muitas das vezes nós podemos decidir, no começo do nosso dia, se nós vamos ser perguntas ou vamos ser resposta na vida das pessoas. Uma coisa bem simples. O homem é terrível, né? Eu falo por mim. Se você levantar e fizer o café, você sai contando para todo mundo depois no serviço que aquele dia você fez o café. Coitado da esposa, faz todo dia, né? Para ela é uma rotina normal, mas o homem, quando ele faz, né? Não, hoje em casa foi eu que fiz o café, eu levantei cedo. Não é assim? Não sei se é com vocês, comigo é. Né? E é interessante porque, pensa bem, como muda a situação. Se você levanta cedo e pergunta para a esposa, tem café? Ou então você levanta de manhã, vai lá, faz o café e volta e fala para ela, amor, tem café? Então você deixou de ser pergunta para ser resposta na vida de alguém. Então nós temos que entender que as escolhas que nós vamos fazer para o nosso dia tem que ser baseada nisso, em podermos ser mais respostas do que perguntas na vida das pessoas. Temos que ser as pessoas que solucionam os problemas, não que fique só questionando-os. Então são escolhas que nós fazemos. Provérbios 22:1, por favor. Provérbios 22:1. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então a boa reputação, ou ser bênção na vida dos outros, vale mais do que qualquer riqueza, segundo os preceitos bíblicos. Então, quando eu acordo de manhã, quando eu estou para fazer as minhas escolhas, quando eu vou falar com meu pai, e eu vou agradecer ao Senhor pelo dia de vida, pelo ar que eu respiro. Então, uma das coisas primordiais que deve acontecer na minha vida, Senhor, eu quero ser bênção na vida das pessoas. Quero ser bênção. Então, o propósito nosso, quando nós levantamos, precisa ser exatamente esse. Porque muitas das escolhas que nós fazemos, ou há escolhas que nós muitas das vezes fazemos, que nós às vezes seguimos a maioria e perdemos a oportunidade de colocar o nosso posicionamento. Tem um teste que foi feito em Oxford, não tem nada a ver com igreja, é sobre comportamento humano. E eles pegaram um grupo de pessoas, 6 ou 7 pessoas, só que só uma pessoa ali era realmente a pessoa que estava sendo testada. Todos os outros eram artistas, pessoas contratadas para aquele evento, e aquela pessoa não sabia. Então colocaram essas pessoas, esse grupo, para se conhecer, para se enturmar, né? Depois colocaram eles numa sala, pegaram 2 folhas, colocaram um risco numa folha, e na outra folha colocaram 4 riscos. Só um era igual àquele lá. E daí pediram para que aquele grupo fizesse a escolha. Qual era o risco que se parecia com o da outra folha? E aqueles artistas, aquelas pessoas contratadas, todas escolheram o risco errado. E o camarada ficou, e agora? Ele até sabia que estava errado, vamos dizer assim, mas está todo mundo escolhendo algum motivo nisso. E ele acabou fazendo a escolha errada, junto com os outros. Isso não é uma regra geral, mas isto foi para provar que muitas pessoas têm um problema sério, que
se chama crise de identidade. Não sabe quem ela realmente é, ou o que ela realmente quer. Mas graças a Deus que nós que estamos aqui não temos esse problema, porque escolhemos servir a Deus como filhos, livres, focados na melhor escolha que nós poderíamos ter feito. Então, muitas das vezes, essa crise de identidade vem nas pessoas pelo medo dela não ser aceita pelo grupo, não ser aceito pela equipe. Por que que a gente fica muitas das vezes eu falo com Deus, poxa, eu sei que demorou muito tempo para mim sair da religiosidade, para mim me ver livre das regras religiosas. Eu sei que levou tempo. Houve uma paciência muito grande de Deus para comigo, porque eu era terrível nesse ponto. Mas por que que as pessoas resistem em sair? Por que que elas não escolhem esse lado? Eu não estou falando da igreja, eu estou falando do lado de filhos livres. Então, muitas das escolhas dessas pessoas são baseadas nas opiniões do grupo, e muitas das vezes por conveniência. Por conveniência. Muitas pessoas deixam muitas das vezes de abandonar o sistema corrompido que é o sistema religioso, por causa da conveniência das suas posições. Eles não querem abrir mão da sua posição. Eles têm medo da opinião dos outros. Ele não tem identidade, ele tem medo da opinião dos outros. Mas graças a Deus que nós que estamos aqui não nos movemos pelas opiniões das pessoas, mas nós nos movemos e nos movimentamos pelo Espírito, e por isso nós vamos experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais, porque nós escolhemos servir a Deus com liberdade, deixando as regras religiosas, não nos preocupando com as posições que nós poderíamos estar ocupando, nos mantendo na religião, mas entendendo que a liberdade com Cristo é muito melhor do que essas coisas. E é interessante, irmãos, que a forma como Deus, Ele trabalha na nossa vida, porque quando nós acertamos nas nossas escolhas, então nós vamos viver algo extraordinário, que o apóstolo Paulo colocou lá em Gálatas 2:20. Por favor, ajude eu aí. Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que eu agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então eu fiz a melhor escolha, assim como o apóstolo Paulo, assim como nós fizemos. Já não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que habita em nós. As nossas decisões, as nossas escolhas agora estão pautadas na vida de Cristo, estão pautadas no direcionamento do Espírito para nossas vidas. Interessante que quando nós vivemos a vida de Cristo, quando nós portamos isso, há um diferencial nas nossas vidas.
Tem uma ilustração também não tem nada a ver com religião, nem com a igreja, mas é interessante como o Espírito traz isso para nossas vidas. Uma ilustração de uma pessoa que ela está tomando um café e alguém esbarra nessa pessoa e o café é derramado na mesa. E aí a pergunta é: por que o café derramou na mesa? Trazendo para o nosso lado, pelo olhar humano, a resposta óbvia seria: porque alguém esbarrou em mim, claro. Por isso que o café derramou na mesa. Mas pelo lado de Cristo, a resposta é outra. O café derramou na mesa porque a xícara estava cheia do café. Então agora não é mais o que acontece que nos afeta, mas é aquilo que nós estamos cheios, é o que importa. Se você toma esbarrões nessa vida, então é aquilo que você derrama que importa. É daquilo que você está cheio que importa. Quem está cheio do Espírito vai derramar frutos do Espírito. Não vou ficar preocupado com os barrões, com as coisas que acontecem, com os obstáculos, com as pessoas, com opiniões alheias, não. A minha preocupação é derramar daquilo que eu estou cheio. E quem está cheio do Espírito vai derramar coisas do Espírito. Jesus, quando estava ali na cruz do Calvário, quando as pessoas o maltrataram, quando as pessoas o xingaram, quando foi açoitado, por tudo que ele passou, ele olhou para as pessoas e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele derramou daquilo que ele mais tinha, que era o amor pelas nossas vidas. Ele podia reclamar, com todo direito, mas ele preferiu derramar o amor sobre nós. Então, a questão é: do que é que nós estamos cheios? Qual é a escolha que nós fazemos nesses momentos? Nós escolhemos tomar partido dos esbarrões que nós levamos? Ou escolhemos derramar sobre quem quer que seja as coisas do Espírito que nós portamos? Interessante que quem porta a vida de Cristo, mesmo quando sofre os barrões da vida, jamais pagará o mal com o mal, mas vai derramar sempre do fruto do Espírito, assim como Cristo derramou o perdão na cruz. Então, irmãos, a escolha que nós estamos fazendo para nossas vidas, elas vão dizer muito sobre o nosso destino. Aquilo que nós escolhemos fazer. Quando nós vivemos em Espírito, as nossas escolhas devem ser aquelas que honrem o Pai. Então nós temos que ter em mente que tudo agora que nós fazemos, nós que portamos Cristo, tudo que nós fazemos tem que ser no propósito de honrar o Pai. As nossas atitudes, como nós agimos, as coisas que fazemos, são escolhas que nós precisamos tomar cuidado, porque elas vão dizer muito de quem nós somos. E essas escolhas têm que ser no propósito de honrar o Pai. Tem uma ilustração também que eu vi interessante, que colocaram as pessoas numa sala e colocaram 3 garrafas de vinho e colocaram o preço nessas garrafas. Isso foi feito nos Estados Unidos também. Uma custava $10, outra custava $40 e a outra custava $100. Então deram aquele vinho para as pessoas experimentarem e depois perguntaram para as pessoas: qual é o melhor vinho?
todos escolheram o da garrafa de $100. Então a pessoa revelou para eles que todos os vinhos eram os mesmos, não tinha diferença, só tinha diferença no valor. Ou seja, fica comprovado que você só vai ter prazer naquilo que você valoriza. Então, nós temos que escolher honrar o Pai, valorizar esse momento que nós estamos aqui na presença de Deus, valorizar esse ambiente, um ambiente maravilhoso. Você que deixou seus afazeres, você que deixou a sua casa, como diz, numa noite chuvosa como essa, numa quarta-feira, você que abriu mão disso, quer dizer que você está valorizando a presença de Cristo na sua vida. Isso, irmãos, é extraordinário. E nós temos que tomar isso para nós como algo que vai trazer um retorno extraordinário para nossas vidas, sobrenatural. Qual é o pai que não gosta de dar boas coisas para os seus filhos? Jesus disse isso. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, ele vai dar pedra? Não. Quando nós honramos a Deus, nós recebemos de Deus todo o carinho que Ele pode dar para os seus filhos. Isso se chama senso de valor. É interessante que nós precisamos entender qual é o valor que nós estamos dando nesses momentos em que nós passamos na presença de Cristo em corpo, reunidos com os irmãos, num só propósito, num só objetivo, de adorar a Deus, de agradar ao Pai. Então são essas escolhas que vão, irmãos, definir quem nós somos verdadeiramente. Interessante que, se nós valorizamos aquilo que nós portamos, essa é a maneira mais convincente de trazer as pessoas para os braços do Pai. Quando nós falamos desse ambiente, o ambiente de Cristo, o ambiente de corpo, quando nós falamos desse ambiente, se há um prazer genuíno em nós, se há um prazer estampado nas nossas vidas, todos vão querer sentir essa mesma emoção, esse mesmo sentimento. Isso que nos traz alegria ao nosso coração, que mesmo diante da dificuldade, nós ainda valorizamos o momento com Cristo. Hoje foi interessante de manhã, não está aqui, vou sair do protocolo aqui, mas de manhã, na oração, o Cristiano veio com o carro dele, e o carro dele deu problema na porta da igreja aqui. E nós dois nos reunimos para orar, e eu falei, o que eu posso fazer para te ajudar, cara? Eu não posso fazer a correria do seu serviço, mas eu posso te levar para casa. Eu falei, mas não posso deixar o carro aqui, eu preciso do carro. E aí a gente foi para a oração, e eu fiquei, irmãos, passei aquele período de oração falando com Deus, mas a minha mente estava focado no problema dele. Interessante que ele, que era a pessoa mais afetada, estava ali, parecia que estava tranquilo. Falei, Deus, eu até achei que a gente ia terminar um pouco mais cedo a oração, para ele poder, né? Não. Eu falei, cara, aprendi mais uma, hein? Bom, eu sei que terminamos a oração, ele numa boa, eu estava mais preocupado que ele. E aí, tranquilo, fechamos, ele foi,
chegou lá no carro, rapaz, descobri que é só um parafusinho que estava solto aqui. Soltou o câmbio, não estava engatando marcha. Falei, meu Deus, eu passei a oração, perdi. Eu não perdi, né, irmão? Mas falei, meu Deus do céu, pô. Tá certo? Então, são essas coisas que Deus vai nos ensinando no dia a dia. Qual é a escolha que eu fiz? Eu escolhi confiar no Senhor? Ou escolhi ficar preocupado com o problema dele? Claro, parecia algo legal, preocupado com o problema do irmão, poxa, não é? Mas não foi a melhor escolha. A melhor escolha era se eu tivesse realmente ficado com o meu pensamento focado no céu, entendendo que tudo está no controle da mão do nosso Deus. É assim que Deus nos ensina. E isso é interessante. Mas a pior escolha que nós podemos fazer são as escolhas por conveniência. Por favor, coloque para a gente aí, Mateus 27, do 15 ao 22. Contudo, por ocasião da festa, era o costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a esse Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: assim é que farei de Jesus, que é chamado de Messias? E bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de toda a multidão os bravejava ainda mais furiosa: crucifica-o. Era até o 22, né? Muito bem. Escolha por conveniência. Interessante que eu passei a vida inteira, irmão, na igreja, praticamente, e eu sempre fui, a religião ela nunca deixa você entrar nos detalhes para que você não questione nada. Sempre olhei para Barrabás como aquele cara, o criminosão, o bandidão, né? Depois que a gente vai sendo esclarecido pelo Espírito, eu fui tentar entender, o Espírito Santo conversando comigo, fui tentar entender isso. Eu fui ver que Barrabás, ele era um revolucionário da época. Ele era uma pessoa que dava muito trabalho para Roma. Ele era um cara perturbador de Roma. Era um cara ruim. Mas era um cara que dava trabalho. É por isso que ele estava preso. Por ser um assassino, por ter matado um romano. Por ser um revolucionário. Então, quando a multidão foi colocada para fazer uma escolha, o povo sendo escravizado por Roma, não vou escolher um revolucionário, vou escolher aquele que está dizendo que o amor vence todas as coisas. Não, pô. Então foi uma escolha por conveniência. A multidão escolheu Barrabás por ser mais conveniente para eles. Mas não foi a melhor escolha, e nós sabemos disso hoje. Nós sabemos disso hoje. É por isso que a escolha por conveniência, ela é um erro muito grande que nós podemos cometer na nossa vida. A maior tragédia humana foi feita nesse dia, porque escolher um homem
ao invés de escolher o Messias, o Filho de Deus. Escolha por conveniência. E não é diferente nos dias de hoje, não, irmãos. Muitas pessoas, elas estão fazendo as suas escolhas por conveniência, por isso não deixam a religião. Por isso não saem do sistema religioso. Porque são escolhas por conveniência. E a pergunta é: a quem nós queremos servir? Ao homem ou a Deus? Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele ficou diante de um dilema muito forte. Nós sabemos disso. Quando ele diz ali: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha, mas sim a... Eu fiz uma escolha. E a minha escolha é fazer a vontade daquele que me enviou. A melhor escolha talvez seria não passar por o que ele tinha que passar, porque ele sabia o que ia passar. Seria uma escolha por conveniência. Mas nós não escolhemos por conveniência. Nós escolhemos servir a Cristo. Nós escolhemos servir a Ele como filhos obedientes. Então a nossa escolha não é por conveniência, não é por cargo, não é por posições, não. A nossa escolha é porque nós simplesmente escolhemos servir ao Pai de uma forma legítima, de uma forma genuína. E a questão é: até onde nós estamos dispostos a ir para fazer a vontade do Pai? Quais obstáculos nós estamos dispostos a superar? Quais barreiras nós estamos dispostos a transpor para podermos fazer a vontade do Pai? Eu coloquei aqui: em troca de posições ou por medo de opiniões, prefere viver uma vida religiosa debaixo da regra dos homens, ao invés de desfrutar de uma vida de liberdade como filhos maduros. Já estou terminando, tá, irmãos? Quase no fim. Então, voltando ao que eu estava dizendo para os irmãos, quando eu estava meditando no culto, naquele culto, foi algo assim que mexeu muito comigo. O porquê que Deus nos ama de uma maneira tão extraordinária, sendo que nós não tínhamos nada a oferecer. Deus não nos escolheu por interesse, por conveniência, não. Deus nos escolheu por amor. E eu fiquei ali, naquele culto, com aquilo na mente. E eu sou sincero, irmãos. Eu sei que tem, assim como a Meg, tem muitas igrejas por aí que também tiveram a felicidade de entender o novo pacto, a nova aliança, e estão desfrutando disso. Mas nós estamos aqui. E o interessante é que quando eu fiquei pensando nisso, veio essa frase ao coração, que a Meg não está propondo que as pessoas sigam esta igreja, mas que elas sigam a Cristo. Essa é a proposta dessa igreja. Mas é claro, né, irmãos, que quem quiser fazer parte desse time, dessa equipe, aqui é que nem coração de mãe, que sempre cabe mais um, né? Mas o importante é que esta igreja, ela nos deu a oportunidade de podermos encontrar essa situação maravilhosa em Cristo. Estou no finzinho já aqui. Só me sintonizar aqui. Glórias a Deus por isso.
Interessante que é por esse motivo que essa igreja ela está nos trazendo à memória que o reino de Deus está entre nós. Nós sempre aprendemos de uma maneira diferente, né? E hoje nós entendemos de uma forma bem profunda no nosso coração que o Espírito Santo de Deus habita no nosso meio. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos algo maravilhoso em Cristo. É por isso que no dia 1º, de maio, essa igreja ela está com esse propósito de despertar a população dessa região no seguinte lema, quem encontra um povo, encontra o destino. Esse é o propósito da nossa igreja. O nosso compromisso é propagarmos a verdadeira essência do Evangelho, mas a escolha seguirá o livre-arbítrio. O nosso propósito é esse, é transmitir para as pessoas, através das redes sociais, através do nosso culto em corpo, é fazer com que as pessoas compreendam, fazer com que elas, se possível, cheguem ao entendimento de que há liberdade em Cristo, de que há coisas extraordinárias para serem vividas em Cristo, que a religião nos tira, que as regras religiosas nos impedem de viver. Mas essas escolhas, elas são de livre-arbítrio. São escolhas que cada um deve fazer. Lá em Josué, no capítulo 25, no verso 15, Josué teve um problema muito sério com o povo, porque eles estavam misturando as coisas mundanas com o culto a Deus. Eu até quando estava meditando sobre isso, eu fiquei pensando, se Josué estivesse aqui hoje, ele ia dizer assim, se vocês quiserem servir as regras religiosas, vocês servem. Se vocês quiserem servir a religião, vocês também podem servir. Mas eu, a minha casa e esta igreja, continuaremos servindo ao Senhor. Então, irmãos, as nossas escolhas vão definir quem nós somos e o destino que nós queremos chegar. E é muito importante que você valorize isso que você conquistou, isso que você alcançou. Eu fiquei pensando sentado ali, estou terminando. Fiquei pensando sentado ali. Falei, poxa, eu preciso valorizar isso. Preciso dar valor a isso, não é? Até tinha um louvor que eu gostava muito na igreja, assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia ou dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem, porque Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Oh, glória a Deus, adore. Aí você pode então perceber o preço que foi pago foi muito alto, irmão. Exalte ao Senhor. Sabe por quê? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move. Sabe o que é isso? Você sabe o que é o Espírito Santo se mover na sua vida? Você poder sentir a presença de Deus sem nenhum entrave,
sem nenhum obstáculo religioso, sem nenhuma regra religiosa, você viver plenamente a posição de filho que nós alcançamos. Que Deus os abençoe.